Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pois é, meu povo, o técnico Odair Hellmann muda a escalação. A gente não pediu isso pro técnico Odair Hellmann para ele mudar um pouquinho a estrutura do time pra sequência da temporada, enfim. Acho que todo mundo já estava muito cansado daquele esquema com três zagueiros. Dito e feito, o técnico Odair Hellmann agora prepara uma nova formação. O Atlético volta para um 4-2-3-1 com uma pitada de 4-3-3 para enfrentar o Cuiabá. E aí a gente vai debater um pouquinho algumas questões dessa escalação, porque é uma escalação com algumas mudanças, e algumas questões também da formação tática. Então eu trouxe o campinho para auxiliar a gente, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. E vamos falar um pouquinho de tática aqui. A formação ela é diferente como um todo, e eu acho que a formação ela vai ser mais diferente com o Atlético se defendendo do que com o Atlético atacando, tá? E eu quero começar a falar sobre o processo defensivo do Atlético, porque eu acho que tem um ponto de fragilidade muito claro, mas que se der certo, as coisas elas têm uma tendência muito grande de funcionar. Riquelme e Patrick vão proteger aqui Arthur Dias e Beleze, sem muita dúvida. Luiz Fernando e Mendonça vão dobrar pelos lados. Viveiros e Zapelli um pouquinho mais à frente nessa pressão inicial. Eu não vejo o Atlético subindo tanta pressão, tá? Eu vejo o Atlético marcando mais num bloco médio, até para você ter essa estrutura um pouco mais compacta. A gente sai de um jogo contra o Criciúma, onde o Atlético ele se descompactou muito. Agora, nesse jogo, eu acho que o técnico Odair Hellmann, por uma cautela natural de vir de um erro muito claro, ele tende a manter uma estrutura nesse sentido, beleza? Então, o que muda principalmente? Sai um zagueiro e o Atlético ganha mais força pelos lados, né? Porque, assim, não liga para os nomes das peças. Basicamente, a gente tinha esse cenário. Ou seja, um jogador marcando só pelos lados com três zagueiros. Agora não. Agora a gente tem dois jogadores marcando pelos lados e dois zagueiros, o que aumenta a responsabilidade de Beleze e de Arthur Dias a partir do momento que o time adversário cruzar. Só que eu acho que a gente vai estar mais protegido dos cruzamentos, sabe? Porque acredito que até pela postura de Benavides e de Esquivel, que já foram até zagueiros, eles devem afundar um pouquinho mais para proteger mais essa zona e vai deixar a amplitude defensiva maior com o Luiz Fernando e Mendonça. Qual a minha grande preocupação defensiva nesse cenário? O Luiz Fernando e Mendonça conseguirem fazer a recomposição da melhor maneira possível. Confesso para vocês que essa é a minha grande preocupação, esse é o meu grande ponto de dúvida, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, talvez a gente tenha problemas, beleza? Acho que a grande questão defensiva é essa. A gente conseguir fazer com que esse bloco aqui ele seja o mais sólido, o mais defensivo possível, para a partir do momento que a gente roubar a bola, encontrar o Zapelli, encontrar o Viveiros em progressão. Atacando, que aí eu acho que tem bastante coisa para falar. Eu imagino uma estrutura assim: Viveiros, Zapelli, Luiz Fernando, Mendonça, Esquivel, Riquelme, Patrick, Arthur, Beleze e Benavides. Benavides dando um apoio maior aqui ao Mendonça, Mendonça abrindo campo. Lembrando, o Mendonça não foi tão bem na ala direita, mas o Mendonça não foi tão bem na ala direita tendo Cauã, que era um cara que subia muito com ele. Hoje o Mendonça vai ser esse cara para abrir campo aqui. Então acho que o Mendonça ele pode se dar bem. Eu sempre falei isso pra vocês, né? Eu vejo o Mendonça muito mais confortável sendo esse jogador que abre campo do que jogando por dentro. Aí você tem a questão do Luiz Fernando. Luiz Fernando já vejo como um jogador muito mais para atuar como um segundo atacante do que para o jogador para abrir campo. Então essa dupla Mendonça e o Luiz Fernando bem escalada, assim, valorizando a característica principal de cada um, acho que as coisas elas tendem a dar certo. A volta do Luiz eu acho bem interessante, acho que é um jogador que encosta no Viveiros e pode trazer um pouquinho mais de volume ofensivo, um pouquinho mais de poder de decisão, um pouquinho mais de capacidade de finalização. Beleza? Aí você vai ter aqui Zapelli e Esquivel como esses caras mais criativos, né? Assim, eu não imagino o Esquivel tão preso, imagino o Esquivel com presença ofensiva, e sempre que o Esquivel tem presença ofensiva, ele consegue criar situações. Aí você tem o Zapelli também como esse cara para tentar botar o Mendonça
em diagonal, tentar ativar o Luiz Fernando, tentar ativar o Viveiros. Jogando no 4-3-3, acho que o Zapelli ele vai ser importante tanto no processo de transição, de receber essa bola a partir do momento que o Atlético desarmar e ativar a progressão do time, mas também no momento de bloco baixo para fazer circulação, para conseguir jogar contra uma defesa fechada e encontrar um passe-chave. Eu vou falar para vocês, o Atlético nunca foi tão dependente de Bruno Zapelli para essa estrutura ofensiva do Atlético funcionar, sabe? Para essa estrutura ofensiva do Atlético ter encaixe. Espero que com essa formação a gente tenha uma participação maior dos volantes. Talvez o último bom jogo que a gente tenha visto dos volantes tenha sido com o Riquelme e Patrick. Acho que é uma dupla que funciona. O Riquelme mais passador, mais distribuidor de jogo. Tem alguma preocupação no jogo sem bola também, mas assim, espero que o Atlético num bloco mais baixo, num bloco mais compacto, os próprios volantes eles também estejam mais protegidos, né? A gente fala muito mais da perspectiva da zaga protegida, mas os volantes também estarem mais seguros num bloco mais compacto. E uma zaga que constrói muito bem, né, cara? Arthur Dias para substituir o Léo, talvez em questão de característica, seja o melhor jogador para fazer essa substituição, porque a gente está falando de um jogador com bom passe, com boa construção, com boa capacidade de quebrar linhas desde muito tempo. Benavides, pô, é um lateral por ali, então também tem muita capacidade de fazer essa transição ofensiva acontecer da melhor maneira possível e o Beleza também. Então, assim, eu gosto dessa escalação, tá? Eu gosto dessa escalação tanto no momento de fase defensiva quanto no momento de fase ofensiva. Acho que é uma escalação muito superior ao Cuiabá. A questão do Atlético não vem sendo errar na escalação. A questão do Atlético vem sendo conseguir fazer o volume e a capacidade de repetir boas atuações conseguir ser um ponto de segurança para que os resultados venham. Os resultados do Atlético eles estão escapando pela mão e não é à toa. Então, assim, uma insegurança muito grande em relação à capacidade competitiva desse time, mas uma segurança na capacidade de entender que esse time ele tem total condição de enfrentar um Cuiabá, encontrar soluções, ter volume ofensivo suficiente. Vai ser uma tarde muito tensa na Arena da Baixada, tarde e noite ali, né, no sentido de pressão da torcida. O protesto já está marcado, mas que o time ele tenha a maturidade de tentar ressurgir das cinzas nessa Série B, né? O que o Atlético ele precisa nesse momento é exatamente isso. A capacidade de ressurgir das cinzas da Série B. Vai ser possível? Não vai ser possível? Aí eu já não sei, mas eu espero que o jogo contra o Cuiabá ele seja um sopro de esperança. Porque é exatamente isso que o torcedor do Atlético está precisando. Valeu? Tamo junto. Forte abraço e a nós.